O inimigo está vindo com toda a raiva. É fácil ficar em paz, querido? Existem situações na nossa vida que nós só precisamos confiar. Ver quando o inimigo está atuando é necessário, porque se você não ver, como é que vai repreendê-lo? Povo de Israel, eu sei do que eu estou falando e hoje mesmo ele vai dar o livramento. Não, mas eu estou quase desanimando. Calma, não vai ser você, é o Senhor quem vai pelejar por vocês. Êxodo 14, verso 10. Diz assim o texto sagrado, queridos. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou descansarão, estarão em paz, descansados. Amém? O livro que lemos, querido, ele trata da história do povo de Israel. Ele conta a saída do povo de Israel da nação egípcia. Como nós conhecemos bem a história, o povo de Israel viveu um período muito longo como prisioneiros no Egito. O texto nos garante o exato tempo de 430 anos que eles viveram como escravos no Egito, servindo ao rei do Egito, fazendo tudo o que o rei pediam para que eles assim vinham fazer. O texto diz, já no início do livro que lemos, que o rei, que agora se levantou nessa nova geração, que não foi a mesma do tempo de de José, que conhecia a história de José, que conhecia, que acampou, que trouxe o povo de Israel para o Egito, livrando-os da fome, da miséria que cercava-os naquele tempo. Este rei que agora levanta, que começa a reinar, não conhecia essa história de José. Por isso, então, eles começaram a olhar para o povo judeu e ver a numerosidade, a grandeza que o povo de Israel estava surgindo. E ele temeu, diz o texto, a ponto de agravar ainda mais a servidão dos israelitas. O texto diz que o povo começaram a gemer de tanto serviço, de tanto peso que era o momento de escravidão que eles ali estavam vivendo. Clamavam ao Senhor ali, e o texto diz, a história diz que Deus agiu de misericórdia para com o povo de Israel, ouvindo, lembrando-se da promessa que fizera ao pai da fé, Abraão, que levaria eles a uma terra boa, uma terra que manasse leite e mel. O texto que lemos, eu não irei muito frisar nessa parte, para não ficar muito preso lá, mas o título que eu coloquei para a mensagem, para seguirmos nessa noite, é este: acalme
o Senhor vai pelejar por nós. Nesses tempos difíceis que vivemos, e que, claro, nunca houve uma geração que não viveu o seu tempo difícil, não teve esta ansiedade quanto aos perigos, quanto às dificuldades, e por isso vivendo uma vida pesada, difícil. Muitos até que hoje estão livres, livres por Cristo, tirado da escravidão do mundo, mas vive com esse pesar diante das dificuldades e das lutas. O povo de Israel foi ouvido pelo Senhor, e o Senhor levantou Moisés, e nós conhecemos toda a história, como o poder que foi que Deus tirou o povo de Israel ali do Egito, com todos aqueles sinais, demonstrando a sua grandeza, demonstrando que Ele é único, e que não há nenhum Deus na terra que pode comparar ao Deus dos céus, Criador de todas as coisas. Após a última praga, que foi a morte dos primogênitos, aí então este rei liberou o povo de Israel. Quando o povo de Israel festeja então, porque agora estavam livres do Egito, eles começam então a trilhar caminho para essa terra da promessa. Alegres, cantando, porque no momento que a gente sai da escravatura, de algo que a gente estava aprisionado, é gostoso demais quando nos sentimos livres, e assim estava sentindo o povo de Israel. Mais de 4 gerações ali presos como escravos, e agora livres. O texto vai dizer então, queridos, que Deus chega para Moisés e fala para Moisés que o povo deveria voltar-se e iria em rumo por outro caminho. E eles então foram. E Deus falou para Moisés que iria endurecer novamente o coração do rei do Egito, para que ele pudesse mostrar que ele era Deus Todo-Poderoso, maior do que tudo no meio dos egípcios, com este acontecimento. Quando eles começaram a trilhar, o rei então cai em si e lembra e vê que o povo todo já se foi. E eles falam: foi o que nós fizemos, liberando este povo? Nossos escravos, que cuida de tudo aqui? Não. Juntou todo o seu exército, os mais excelentes deles, os mais fortes, e então foram atrás do povo de Israel. O povo que agora livre, o povo que agora feliz pela liberdade, agora tem um exército inimigo atrás deles. Um exército que iria novamente aprisioná-los. O texto vai dizer, já no verso 10, que lemos, que o exército de Faraó começou a se aproximar do povo dos judeus. E quando os judeus, os israelitas, olharam e avistaram o exército que estava furiosamente atrás deles, o texto vai dizer que eles se apavoraram, ficaram com medo, o coração começou a angustiar, e agora vamos morrer. O texto diz então que eles clamaram a Deus, e chegaram para Moisés, então começaram a lamentar-se, a murmurar, dizendo: Moisés, não tinha nenhum túmulo lá no Egito, para você fazer com que nós venhamos morrer aqui no deserto? Quando ele diz essa palavra túmulo, é demonstrando a quantidade de túmulos que tinha no Egito, porque o rei do Egito fazia coleções, fazia muito túmulos. Então a quantidade era imensa. O povo de Israel não tinha túmulos suficientes para todos nós lá, que você nos tirou de lá para poder morrer aqui no deserto. E a palavra de Moisés
para eles foi: acalme, não tenha medo, estejais quietos e vede o que Deus vai fazer hoje no meio de vocês. Esse exército inimigo que vocês estão vendo agora, mas vocês nunca mais vão vê-los, porque Deus hoje mesmo vai manifestar o seu poder e destruir a todos para sempre. Esta foi a palavra de Moisés. E eu destaquei alguns pontos dos versos que lemos para a nossa meditação nesta noite. O verso 10, ele nos diz que o exército de Faraó, eles estavam se aproximando. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi a aproximação do inimigo. Nós não podemos evitar que o inimigo se aproxime de nós. Nós não podemos evitar que o inimigo dirija palavras para nós. Enquanto aqui estivermos neste mundo, enquanto aqui vivermos, somos alvo dos inimigos. Enquanto aqui estivermos, os inimigos estarão sempre prontos para nos destruir, para nos atacar. Enquanto aqui vivermos, o inimigo do povo de Israel, saber, os egípcios, não aceitaram perder nenhum daqueles judeus, nenhum daqueles israelitas. Por isso, ele foi com toda a fúria para tentar novamente tomá-los e aprisionar. Queridos, o inimigo sempre vai tentar tirar a liberdade que Cristo deu para o seu povo. Israel representa nós hoje. Assim como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel, tirando da escravidão do Egito, assim nós que antes vivíamos na escravidão do pecado, Cristo foi o resgatador. Ele nos resgatou das garras do inimigo, das garras do diabo. Ele nos tirou, Ele nos livrou. E assim como os egípcios não aceitaram perder os israelitas, assim o diabo não aceita de maneira nenhuma perder nenhum de vocês. Assim o inimigo não aceita de maneira nenhuma deixar com que vocês sejam livres. Não podemos evitar que ele se aproxime de nós. Não podemos evitar que ele nos dirija palavras. O segundo ponto que eu coloquei foi a ação dos israelitas depois do acontecimento. Depois que eles viram o exército inimigo se aproximando. O texto vai dizer então que eles olharam, o povo de Israel olharam para o exército e viram e começaram a temer. O problema não é olhar para o inimigo. O problema não é avistar o inimigo de longe. Porque o fato de ver, isso é até um benefício. O fato de enxergar, isso é até um benefício. Eu abro até um parênteses aqui para dizer sobre esta palavra ver, enxergar. Ou seja, a necessidade de ver, de enxergar. Porque quantos de nós não percebemos mais quando o inimigo está se aproximando? Porque quantos de nós não conseguimos ver quando o inimigo está atuando? O inimigo está indo na sua direção
e você não consegue vê-lo de longe. Um ponto positivo do povo de Israel: eles viram o exército se aproximando. Quem vê tem atitude de defesa. Quem vê antecipadamente tem tempo para poder fazer alguma coisa. Mas quem não vê, pega-o de surpresa. E quantos cristãos já estão pegos de surpresa, queridos? Já se encontra tão atolados, já se encontra tão laçados pelo mal, que se sentem presos, porque não viram antecipadamente a ação do inimigo. E muitos estão sofrendo, vendo seu filho perdido, seu marido perdido, a sua família decaindo. Quando abriu os olhos já estava. Imagine você se o exército dos israelitas não tivesse visto. Porque nem sempre o inimigo vai vir fazendo barulho como vem para a guerra. Nem sempre o inimigo vai vir com uma cavalaria grande, a ponto de fazer um barulho imenso. Nem sempre. Em algumas vezes ele vai vir tão silenciosamente, tão quietinho, que você não vai ouvir os passos. E se você não tiver a visão do Espírito de Deus, você vai ser pego de surpresa. Há necessidade de buscar de Deus esse discernimento espiritual, para que mesmo quando o inimigo vier de mansinho ou disfarçado, não venhamos cair nas lábias deste inimigo. A necessidade de enxergá-lo. Precisamos estar atentos para ver quando o mal está se aproximando. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, queridos, esta frase: a sua atitude. Lembramos que o povo de Israel tiveram uma atitude, e todos nós temos atitude diante das dificuldades. A sua atitude diante da dificuldade demonstra o nível de conhecimento que você tem de Deus. Todos nós, diante da dificuldade, diante do inimigo, diante de qualquer problema, temos atitude. É natural termos atitude quando deparamos com a dificuldade. É normal termos atitude quando deparamos com inimigos. O problema não é ter atitude, o problema é a falta de atitude. Ou o problema não é a falta de atitude, o problema é a atitude errada que às vezes tomamos. Qual atitude nós estamos tomando diante das dificuldades? Qual atitude você tem tomado? Porque a atitude que você toma demonstra o nível de conhecimento que você tem de Deus. No texto nós vemos duas atitudes, a do povo de israelitas e a de Moisés. Nós vemos no texto que o povo de Israel, quando viram o exército inimigo, quando viram o povo, eles então começaram a clamar. Eles clamaram a Deus. Se você diz, olha, que eles fizeram muito bem, eles clamaram, Ednilson. Nós temos que clamar mesmo diante das dificuldades. Mas só que o clamor do povo de Israel não foi um clamor aceito por Deus. O clamor do povo de Israel não foi um clamor que manifestou confiança em Deus. Porque existem duas coisas, a fé e a confiança. A fé é crer que Ele pode, a confiança é depositar na mão dEle e falar, eu sei que Tu podes, e descansar. O povo de Israel cria que Deus podia fazer. Clamaram. Quando eu vi esse ponto, me lembrei de uma história que todos aqui eu creio que conhecem.
Quem aqui já ouviu a historinha Corta a Corda? Uma ilustraçãozinha do como é que é o nome? Peraí, deixa eu ver aqui. Do alpinista, notei aqui. O alpinista diz a história que ele resolveu, depois de muito tempo buscando ali conhecimento, estudando, de preparação, escalar a Concagua sozinho, alto monte. E o texto diz, a história diz que já estava escuro enquanto ele estava escalando. Ali ele tinha cravado ali os ponteiros, né, a corda de segurança, e subindo muito alto. A história diz que já estava em altura de 100 metros, quando de repente ele se desequilibrou, escorregou e caiu. E caiu numa velocidade muito grande, e de repente a corda segurou em um desses ganchos, e ele parou pendurado, e ele sentiu uma dor que como que quase iria partir ao meio. E com muita dor ali, imensa escuridão, sem enxergar nada, ele começou a clamar a Deus, dizendo: Deus, me ajude. E uma voz grossa diz para ele: o que queres, meu filho, que eu faça? Deus, me ajude, me tire daqui, eu estou preso. Deus fala: você crê que eu posso tirar você daí? Ele falou: eu creio, com certeza, eu creio. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Aí a voz diz: então corte a corda. A história diz que houve um silêncio, um momento de reflexão. E ele, balançando a cabeça, grudou na corda com muita força e diz: não, se eu cortar a corda eu vou morrer. E grudou na corda. A história diz que o pessoal da equipe de segurança, quando foi ali resgatá-lo, ele no outro dia, encontrou esse alpinista congelado, grudado na corda, morto, com 2 metros de altura. Ou seja, se tivesse cortado a corda, ele não teria morrido. O povo de Israel clamou a Deus como clamou esse alpinista. Mas era um clamor sem confiança. Resultado disso que depois chegou para Moisés e falou: Moisés, não tinha túmulos lá que você trouxe a gente para morrer aqui? E começou a lembrar do passado. Mas antes nós estivéssemos lá no Egito. Nós já tínhamos te falado isso muito atrás, que nós queríamos ficar lá para você não incomodar a gente. Percebe, querido, a atitude? Será que no meio dos cristãos não tem pessoas assim? Que pensam em retroceder? Que pensam em voltar para trás? Que pensam em sair da igreja? Que pensam em deixar tudo para lá? Dizendo que não, melhor é lá, prefiro morrer lá, aqui não está me ajudando de nada. É tudo que o diabo quer. É tudo que o inimigo quer. Antes era escravo do inimigo, antes era escravo do diabo. E aí Cristo vem e liberta-o, tira das garras do inimigo, tira das garras de Satanás. E aí, diante da primeira dificuldade que aparece, está o irmão querendo voltar para trás, está o irmão querendo retroceder, querendo voltar de novo para as garras do inimigo, para a escravidão do inimigo. A segunda atitude, essa foi a primeira atitude não recomendável, não façam isso. Mas a atitude que teve Moisés foi uma atitude diferente, que é a atitude a ser seguida. E assim como Deus colocou Moisés como líder, chamou Moisés como líder, levantou Moisés como líder, Deus nos levantou também como liderança espiritual. Deus te levantou como líder espiritual da sua casa,
um líder espiritual das tuas finanças, um líder espiritual da sua família, um líder espiritual da tua própria alma. E quantas das vezes a tua alma tem gritado para você entregar os pontos? E quantas das vezes a família tem dito para você entregar os pontos? O que é que você está fazendo dentro da igreja? O que é que você está seguindo a esse Deus e está nessa situação? Quantas das vezes as vozes são grandes contra cada um de nós, queridos? E enquanto aqui vivermos vozes e mais vozes, pessoas e mais pessoas não exemplares estarão sussurrando nos ouvidos das lideranças espirituais. A atitude de Moisés diante disso foi: acalma. Que a tua fala diante dessas vozes seja a mesma de Moisés. Acalma. Aquieta-te. Fique em silêncio. Descanse. Confie. Porque ainda hoje, e aqui é muito lindo isso, ainda hoje Deus se levantará ao nosso favor. Ainda hoje Deus vai fazer com que este inimigo que te amedronta suma. Ainda hoje. Interessante isso. O que Deus tem para fazer não vai ser amanhã, vai ser hoje. Deus não vai fazer nada ontem, porque ontem já passou, e nem amanhã porque não chegou, e quando chegar já não é amanhã, é hoje. O que Deus tem para fazer é hoje. Aleluia! O inimigo vai ser derrotado é hoje. Deus não faz nada amanhã, Ele faz hoje. E Moisés estava ciente disso: fiquem firmes e vede com os vossos próprios olhos o livramento que Deus vai dar para cada um de vocês. O livramento que Deus fará hoje diante de vocês. Porque os egípcios que hoje vistes, que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. O inimigo que hoje vocês veem, nunca mais vereis para sempre. Esta provação que vocês veem, nunca mais vereis para sempre. Esta é a atitude de uma liderança que conhece a Deus. Esta é a atitude de uma liderança que tem relacionamento com Deus. Alguém que tem experiência com Deus. Moisés sabia a quem ele servia. Deus mesmo se revelou para ele em uma sarça que queimava e não destruía a plantação. Deus mesmo começou a conversar com ele. Ele ouvia a voz do Senhor: povo de Israel, eu sei do que eu estou falando, e hoje mesmo Ele vai dar o livramento. Líderes, sejais, queridos, firmes diante da palavra do Senhor, e não cabisbaixo. Não siga o exemplo dos israelitas que temeram e tiveram atitudes erradas, querendo retroceder, querendo voltar para trás. Existem situações na nossa vida que nós só precisamos confiar. Só confiar. Aleluia. No livro de Jó, capítulo de número 19, verso de número 25, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. A palavra de Moisés para o povo foi, depois de ter dito aquelas palavras de ânimo, falou também dizendo: o Senhor pelejará por vocês. Não, mas eu estou fraco. Não, é o Senhor quem vai pelejar por vocês.
Não, mas eu estou quase desanimando. Calma, não vai ser você. É o Senhor quem vai pelejar por vocês. O que Deus está querendo? Confiança que Ele vai agir. O que Deus está querendo? Que eu seja mais firme, que eu creia mais que Ele vai agir. Que eu descanse a minha alma. Que eu descanse o meu espírito. Que eu esteja em paz. O inimigo está vindo com toda a raiva. É fácil ficar em paz, queridos? É fácil ficar em paz? Porque quando a gente está no caminho e esse caminho está livre, está bom demais, estamos andando. E quando não há mais, há barreiras, há dificuldades, e atrás vem um inimigo doido para nos engolir, ficar em paz é fácil? Não é fácil para aqueles que não conhecem a Deus, porque Moisés estava muito em paz, porque ele sabia da provisão de Deus. Deus não me tirou do Egito para poder morrer aqui, então Ele vai agir na hora certa. Deus não nos tirou do mundo para fazer com que venhamos morrer aqui. Não, há propósito, há ainda coisas para serem concluídas da parte de Deus. Ele vai agir na hora certa, porque em breve se levantará sobre a terra. Salmo 118, verso 6. É importante ler isso aqui. Salmo 118, verso 6, é até o verso 16. Aguente, mas vai recebendo aí em nome de Jesus Cristo. Diz assim: o Senhor está comigo. Porque talvez as pessoas poderiam dizer: Moisés, por que essa confiança toda? O inimigo está vindo aí. Não há caminho para passar. Por que essa confiança toda? Moisés poderia dizer esse salmo: o Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Verso 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Continue. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor os despedaçarei. Cercaram-me, tornaram-me a cercar-me, mas o nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Quem está firme no Senhor, confiante no Senhor, não se abala, permanece firme. Não é vacilante, queridos. Se as pessoas perguntarem: por que esta calma toda? Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Ele vai agir ao meu favor. Aleluia. Que você não seja não tenha as atitudes como os israelitas tiveram diante dos inimigos, mas sejam firmes e fortes como Moisés. Líder e firme, conhecedor do Deus que servia. E já concluindo a mensagem de hoje, diz o salmista, no Salmo 27, verso 3, mesmo que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Seria impossível? Se fosse, não existiria servos de Deus que escreveria tais palavras da vida deles mesmos. Pessoas que tiveram diante de guerras, diante da morte, mas por crer, por confiar,
por saber que Deus é um Deus que age, por saber que Deus é um Deus único, não temiam. Não temiam. Se o medo tem te perturbado, se o medo tem sido grande na tua vida, ei, lembre-te que você não foi escolhido por um Deus pequeno e nem um Deus feito por mãos de homem. O próprio Deus, Criador do universo, quem te tirou da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, você não precisa ter medo. Aleluia, Jesus. Eu e você, nós fazemos parte de um exército vitorioso. E tudo, querido, que o diabo quer é te tirar desse exército. Tudo que o inimigo quer é te arrancar desta linha de frente. E ele vai agir com todas as armas que ele tiver, com todas as forças que ele tiver, com todas as estratégias que ele tiver. Assim como o Egito, os egípcios quiseram trazer de volta os israelitas para a escravidão, assim o inimigo quer fazer com cada um do povo de Deus, que Deus os tirou da escravidão do mundo. E ele vai fazer, ele vai tentar. Mas em Isaías 54, 17 diz: toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos santos ou dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não há ferramentas que podem vencer os escolhidos de Deus. Quem são esses, Ednilson? Os que mantêm a confiança em Deus, que não apenas crê na provisão, mas que confia, que descansa até a provisão chegar. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que Ele exige confiança do seu povo. É que Ele exige, é que Ele espera, que Ele quer ver a confiança no meio da sua igreja, confiar mais no Senhor. Os egípcios não podem te tragar mais, a não ser que você se rende. A não ser que você volte para trás e não queira voltar para a escravidão do Egito. Não queira morrer no Egito. Deus tem livramento para aqueles que Ele escolhe. Deus tem escape para aqueles que Ele escolheu. E Deus tem escape para a sua vida, porque você é um escolhido de Deus. Vocês são servos, somos servos do Deus Altíssimo. E nenhum mal pode nos atingir, a não ser que Ele permite. Se permitir, confie nele. Ele sabe o que está fazendo. O que Ele não quer é que você perca a confiança nele. Estamos sujeitos a tudo, mas a confiança em Deus tem que estar em pé até o último fôlego de vida. Acalme, o Senhor vai pelejar por nós. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que estejamos firmes, somos salvos, estamos caminhando em caminho para uma terra que mana leite e mel. Estamos caminhando em caminho para a Nova Jerusalém. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então te anime, não se amedronte por ver o exército inimigo. E lembra deste detalhe: enxergar é necessário. Ver quando o inimigo está atuando é necessário. Porque se você não vê, como é que vai repreendê-lo? A palavra, a autoridade está nos teus lábios. Quando vier, repreenda-o em nome de Jesus e saiba que quem está com você é maior do que qualquer outra coisa. Amém? Desde já eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe o pastor Tony Neri por me conceder esse privilégio de trazer a palavra do Senhor. Amada igreja que aqui está, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Um prazer muito imenso sempre é quando recebo a oportunidade de estar aqui. Então eu faço como se fosse minha última oportunidade. Eu não sei se eu vou ter outra,
Então eu faço como se fosse a última. E Deus tem sido bom comigo, me dando palavra. É a misericórdia dele. É manifesto o tempo todo no nosso meio. Amém? As palmas louvam o nome de Jesus. E assim eu agradeço.